A gente tem que orar por eles e pelo Nepal também, que está sofrendo perseguição, tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, para a gente dar uma orientação. Deuteronômio capítulo 31. Chame a Deus que a sua vida logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Se você não sabe, se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Olha, é muito importante a gente sempre lembrar que apenas ouvir a palavra de Deus e não praticar não produz nenhum resultado na vida da pessoa. O apóstolo Tiago escreveu dizendo que não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós temos que ser operosos praticantes, porque ouvir só sem colocar em prática não vai produzir nenhum resultado na vida da pessoa. Então existem muitos cristãos, muitas pessoas dentro de igrejas ouvindo a palavra de Deus. Muitos deles, na hora da reunião, eles dizem amém, eles concordam, eles até entendem o que está sendo pregado, mas o mais importante, que é colocar em prática na vida, muitas das vezes eles não fazem. Então não adianta nada. Além de não adiantar nada,
Jesus também disse que, ouvindo e praticando a sua palavra, é que nós estamos edificando a vida sobre a rocha. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e pratica é comparado a um homem prudente. Prudente quer dizer responsável, que edificou, quer dizer construiu a vida sobre a rocha. A rocha fala de um fundamento sólido, mas ela é também um símbolo do próprio Deus. Quer dizer, quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós estamos construindo a nossa vida, edificando a nossa vida sobre um fundamento sólido, sobre o próprio Deus. Jesus disse: vieram as chuvas, os rios, os ventos, e deram com ímpeto, com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Isso é um símbolo do que acontece com a pessoa. A casa é um símbolo da vida. O que acontece com a pessoa quando ela ouve a palavra de Deus e ela pratica, ela está construindo a vida dela sobre um fundamento sólido. Vêm as chuvas, os rios, os ventos, que representam as lutas, e não derruba essa casa, porque ela foi construída sobre a rocha. De um modo contrário, ele disse: aquele que ouve, mas não pratica, é comparado a um homem insensato que construiu a vida sobre a areia. A areia não é um fundamento sólido para se construir nada. Vieram as chuvas, os rios, os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína, porque ela foi edificada sobre a areia. Então, não adianta a gente ouvir, seja o que for, né, da palavra de Deus, se nós não colocarmos em prática. Então, esta orientação aqui é simples, nós vamos ler, mas ela faz uma grande diferença, e nós vamos depois orar. A mesma instrução, a mesma orientação que Deus deu ao povo de Israel naqueles dias, serve para nós. A diferença é que eles enfrentavam inimigos físicos. Eles enfrentavam inimigos físicos. Eles travavam não só uma batalha espiritual, mas eles travavam uma batalha física contra outros povos que puxavam espada, que matavam, que vinham lutar fisicamente. Tirando essa questão física, a guerra física, nós temos que seguir a mesma instrução. Está dando para ouvir? Sim ou não? Vamos ler Deuteronômio 31, versículo... Vou começar do primeiro aqui para a gente chegar nos dois mais importantes. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. Disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Olha um pouquinho para mim. Então Moisés, depois a gente lê, Moisés estava com 120 anos. Estava fisicamente, de certa forma, debilitado, mas esse não era o problema maior. A questão principal é que Deus falou: você não vai passar o Jordão. O Jordão é um rio. Israel estava do lado do Jordão, precisavam atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Mas Deus determinou que Moisés não iria passar o Jordão. Moisés não entrou na terra prometida por dois motivos principais. Um é que quando os homens vieram com aquela ideia
vão pegar em um grupo de homens e espiar a terra. E Moisés aceitou aquela ideia, não devia ter aceitado, porque a ordem era entrar e possuir, não era espiar. E ali ele foi, de certa forma, ele se deixou levar, aquilo mudou o destino da nação. Porque quando os 12 vieram, 10 passaram um espírito de derrota, de incredulidade, o povo duvidou de Deus, e aí foi uma reviravolta, porque Deus ficou indignado com esse povo, e eles, ali houve uma reviravolta no destino daquela nação, porque a partir dali Deus não quis mais que aquela geração entrasse apenas Josué e Caleb. Esse foi um dos motivos. O outro motivo que Moisés não entrou é porque não havia água e ele tinha que tocar na rocha. A rocha era um símbolo de Jesus, é um símbolo de Jesus. A Moisés tinha, como já havia feito anteriormente, tocar na rocha com cajado, para que dela saísse água. E teve um dia que, saturado daquele povo duro, aquele povo incrédulo, rebelde, Moisés estava com raiva. E ele foi lá e deu uma paulada na rocha, com raiva mesmo, pegou o cajado e mandou na rocha com muita raiva, porque o povo não era fácil. Não era fácil. E aquilo desagradou a Deus. Então ele não entrou, mas ele não quer dizer que Moisés não teve salvação, Deus, não, simplesmente Deus decidiu que ele não ia entrar na terra. Muito bem, ele também não se consumiu por isso, ele entendeu a determinação de Deus. Mas no versículo 3, ele diz: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Quer dizer, Josué, a partir de hoje, ele vai se tornar o líder. Moisés estava passando a liderança, como Deus determinou para Josué. O Senhor lhes fará como fez em Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo mandamento que o Senhor que vos tem ordenado. Quer dizer, vocês vão tratar essas nações conforme Deus determinou. Vocês vão tratar essas nações aí como Deus determinou. Versículo 6, ele disse: sede fortes e não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: se forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. As mesmas instruções dadas ao povo de Israel, nós temos que trazer para a nossa vida. Há uma diferença, que eles estavam em busca de conquistar uma terra,
um lugar físico, literalmente falando, uma terra que foi prometida por Deus. Além disso, eles tinham que enfrentar outras nações, outros povos, e travar, como travaram muitas vezes, uma guerra física, onde pessoas matavam pessoas, havia uma guerra física. Essas são as duas diferenças, ou os dois motivos diferentes em relação a eles e nós para seguir essa instrução. Nós não estamos lutando por uma terra física, por um lugar literalmente falando, e nem travamos uma guerra física contra as pessoas. A nossa luta principal é espiritual, não é contra carne e sangue, homens, seres humanos e animais, contra aquilo que é físico. Mas como é que nós temos que viver? Nós temos que viver na mesma direção que eles foram orientados a viver. Qual foi a orientação? Quais eram as orientações? Não temas, não atemorize o coração, vocês precisam crer que Deus é quem vai adiante de vocês para destruir os seus inimigos, para guerrear as suas batalhas. Isso não era uma conversa para animar um pouquinho, não era. Isso era uma ordem, isso era uma determinação. Quer dizer, aquele povo, mesmo que tivessem que se deparar com outras nações, com inimigos físicos, tivessem que enfrentar inimigos físicos, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam carregar dentro de si essa ordem de Deus. Nós não podemos temer, não posso viver com medo, eu não posso me atemorizar no coração, e eu tenho que viver na convicção de que Deus, ele vai adiante de nós, quer dizer, Deus vai na nossa frente, Ele é quem vai destruir os nossos inimigos, Deus é quem vai batalhar as nossas batalhas. Então, ouvindo assim, parece muito simples, mas não é assim que vivem todos os cristãos. Muitos cristãos, eles, enquanto estão dentro da igreja, no ambiente propício a Deus, a fé, a presença de Deus, aqui dentro da igreja, dentro do templo, eles se sentem, de certa forma, mais seguros. Eles se sentem mais fortes, eles se sentem mais seguros, eles têm aquela sensação que não deveria ser uma sensação, deveria ser uma convicção permanente, mas eles têm uma sensação de que eu estou mais seguro, porque o ambiente é voltado para Deus, o ambiente é propício à fé. Então, dentro desse ambiente, eles se sentem mais seguros, eles se sentem mais fortes, eles se sentem mais encorajados, eles se sentem mais seguros. Mas quando eles deixam esse ambiente, saem do culto, vão embora, saem da igreja, né? Saem de dentro do templo, o que acontece? Muitos deles vivem atemorizados, muitos deles vivem às vezes até aterrorizados, e muitos deles vivem como se com aquela ideia de que eles
com a sua própria força, com o seu próprio braço, com a sua própria capacidade. Eles é que têm que dar um jeito de vencer os inimigos, de vencer as batalhas, de vencer as lutas com a sua própria força, com o seu próprio braço. E os que vivem assim, evidentemente, estão vivendo numa condição diferente daquela que Deus determinou. Nós temos que aprender que nós temos a nossa parte. Nós temos a nossa parte. E espiritualmente falando, nós também temos a nossa parte. Nós temos que orar. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar a instrução da palavra de Deus. Nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Espiritualmente existe uma parte que nós temos que fazer. E eles também tinham que fazer. Eles também tinham que buscar Deus. Eles também tinham que dar ouvido à instrução transmitida por Moisés. Eles também tinham que seguir a ordem de Deus. Eles também tinham que se reunir para buscar a Deus. Eles também tinham que honrar a Deus. Eles também tinham uma parte para fazer espiritualmente falando. Mas como é que este povo tinha que viver? Este povo tinha que viver dentro dessas condições. Vocês não podem temer, nem se atemorizar. E vocês têm que ter a convicção de que Deus é quem vai adiante de vocês. Quer dizer, quem vai na frente de vocês é Deus. É Deus quem vai destruir os seus inimigos. É Deus quem vai abater os seus inimigos. É Deus quem vai lutar as suas batalhas. Quer dizer, aquilo que vocês não podem vencer com as suas mãos, aquilo que você não pode transformar com a sua força, com a sua capacidade, você tem que ter dentro de si a convicção de que Deus vai adiante de você para lutar as suas batalhas, vencer suas guerras e destruir os seus inimigos. Então, isso era uma ordem que tinha que ser vivida todos os dias. Não era apenas quando estavam perto da guerra, eles tinham que viver isso todos os dias. Eles tinham que viver isso. E nós temos que viver da mesma forma. Eu não posso ser um cristão acomodado, preguiçoso. Eu tenho o aspecto da vida em relação às coisas naturais da vida. Você trabalha, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, o outro estuda, você tem um aspecto natural da sua vida, e esse aspecto natural você deve fazê-lo da melhor maneira possível. Nunca aceite ser um preguiçoso, um relaxado, um acomodado, um que faz as... Não, tudo que cabe a nós fazermos, ainda que seja no aspecto natural da vida, eu vou fazer da melhor maneira possível. Muito bem. Agora existe o aspecto espiritual, que é o mais importante, que é o que vem em primeiro lugar. Eu tenho que fazer esse aspecto espiritual da melhor maneira possível. Então, se a Bíblia diz que eu devo orar e viver uma vida de oração, eu não posso ser um preguiçoso. Eu tenho que me empenhar para viver uma vida de oração. A Bíblia diz que nós devemos congregar, então tem que congregar, tem que estar na igreja. Eu tenho que ter o meu momento de congregar, me reunir com os que têm a mesma fé para buscar a Deus, com chuva, com sol, com frio ou sem frio, no calor, no inverno, no verão, não importa. Eu tenho que congregar, precisamos ser um acomodado. Eu vou lá na igreja quando for conveniente para mim, quando não tiver nada assim de interessante a mais, eu vou. Não. Eu preciso jejuar. Não vou jejuar de uma maneira desequilibrada, mas eu preciso jejuar.
eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso agradecer a Deus. Existe o aspecto espiritual que nós temos que fazer e temos que fazer muito bem. Então, isso é questão de sabedoria, eu tenho que fazer muito bem. Mas eu não posso viver atemorizado por nada, nenhum aspecto. Não posso viver com medo das lutas, dos problemas, das circunstâncias. Eu não posso viver. Porque a ordem de Deus é para não viver assim. Eu não posso temer nem me atemorizar. E eu também não posso viver como se eu, com a minha força, com o meu braço, com a minha capacidade, não, eu é que vou adiante de mim mesmo e eu vou vencer e derrubar os inimigos e as batalhas. Eu não posso viver assim. Porque primeiro, quem vive assim vai se dar mal. Porque existem lutas, situações que você não consegue evitar. Você não pode pensar que você controla tudo. Eu controlo tudo, eu tenho um poder para controlar tudo. Não tem poder para controlar tudo. Existem situações que você não consegue resolver com as suas mãos, com a sua força, com a sua capacidade. E Deus faz com que as coisas sejam exatamente assim. Para que todo mundo tenha consciência de que, dependo de Deus. Se sendo assim do jeito que é, situações que você não evita, situações que você não pode controlar, problemas que surgem que você não tinha como evitar, que você não, se as coisas já são assim, e ainda existem muitas pessoas arrogantes, orgulhosas, acham que arrebenta, não precisa de Deus. Veja, às vezes, na sua própria família, não digo todos, quantas pessoas de repente tem na sua família, que elas se procedem assim, você fala assim, você precisa buscar Deus. Não preciso buscar Deus, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, eu preciso de mim mesmo. Você arrebenta. É o poderoso. Eu não preciso buscar Deus, eu preciso de mim mesmo, eu só preciso da minha capacidade, eu só preciso da minha... Se sendo assim, já existem muitas pessoas assim. Imagina se não fosse. Então Deus, Ele ele estabeleceu as coisas dessa forma. O ser humano, por mais inteligente, capacitado que seja, tem situações que ele não vai conseguir resolver. Existem situações que o dinheiro, poder financeiro, a pessoa às vezes é podre de rica, está cheia de dinheiro, não sabe onde bota tanto dinheiro. Tem situação na vida dela que o dinheiro dela todo não resolve. Ela fala assim, meu dinheiro não resolve. A pessoa pode ser famosa, conhecida, pode ser considerada nesse mundo celebridade, tem situações na vida e não resolve. Está cheio de gente rica, cheio de celebridades aí para o mundo, eles são infelizes até o pescoço. Tem muitas celebridades por aí que as pessoas ficam idolatrando e seguindo e não sei o que, blá blá blá, como se ele fosse um Deus. São infelizes. Às vezes só gostaria de ser feliz na vida sentimental. Nunca foi. E talvez nunca será, com todo o dinheiro que tem, com toda a fama que tem. Então Deus permite e estabeleceu que as coisas fossem desse jeito. Então as pessoas incrédulas, muitas delas se encurvam para tudo porque têm a fé, e outras arrogantes, elas estão levando burdoada na vida para tudo que é lado. Mas se fala, você precisa buscar Deus. Não preciso de Deus, eu só preciso de mim mesmo. Você só precisa de você mesmo. Eu só preciso de mim mesmo. Eu só preciso da minha força, da minha capacidade. Eu chego onde eu quero. Então vai levar a burdoada até o fim da vida. Vai levar paulada na cabeça até o fim da vida, porque não se quebranta. São os incrédulos. O cristão não. O cristão, ele tem que ter essa consciência. Não estou lutando como Israel, povo de Israel no passado,
para chegar na terra que Deus prometeu, porque eles não tinham lugar, uma terra. Deus queria estabelecê-los numa terra. Nós não estamos lutando por uma terra, literalmente falando, e nem estamos enfrentando inimigos físicos. Não estamos enfrentando inimigos físicos. Isso não acontece com a gente. Mas nós temos que viver na mesma direção que eles. Olha, não temais. Não posso temer. O medo, você já ouviu falar sobre isso? Ele tem as suas funções, faz parte, está na nossa alma, mas ele foi criado com uma finalidade. Numa situação de perigo, o nosso cérebro prepara o nosso organismo para uma reação ou fuga. O medo serve para a gente ter uma noção de perigo. Não, o cara chega no 10º andar e fala: eu posso me jogar, não vai acontecer nada. Pô, vai acontecer. Eu não posso pular daqui, eu não posso atravessar a rua ali de qualquer jeito. Eu não posso mergulhar lá no alto mar porque eu vou me afogar. É uma noção de perigo. Tirou essas duas situações? Tirou. E agora? Agora eu tenho que viver como Deus determinou. Eu não posso temer nem me atemorizar. Eu não posso. Eu não posso viver neste mundo acovardado, amedrontado, atemorizado, seja por qualquer situação. Eu não posso. Eu tenho que obedecer a Deus. Além disso, tem que existir fé da minha parte e humildade para obedecer e confiar que Deus é que vai adiante de mim para destruir os inimigos, batalhar as minhas batalhas. Eu tenho que fazer a minha parte com Ele. O que eu tenho que fazer espiritualmente? Eu tenho que fazer um monte de coisa espiritualmente. Eu tenho que orar, eu tenho que obedecer, me submeter, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que agradecer, eu tenho que orar, eu tenho que viver a fé. Eu preciso congregar, eu preciso ser fiel a Deus. O que eu tenho que fazer espiritualmente? É isso aqui. Tudo isso aqui. Então eu vou fazer da melhor maneira possível. Mas como é que eu vou viver? Eu tenho que viver dentro de uma fé e de uma confiança de que Deus é quem vai adiante de mim. Quer dizer, eu não vou viver, eu não posso viver como cristão confiando no meu braço, na minha força, me apoiando nisso, porque não vai dar certo, vai se dar mal. A tendência, inclusive, é adoecer emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Por quê? Porque tem situações que você não vai poder resolver, tem situações que você não vai poder com as suas mãos consertar, tem situações que você não vai poder transformar com a sua mão, com a sua força. Deus pode, Ele pode todas as coisas, mas você não pode. Então, quando eles ouviam: olha, Deus é quem vai adiante de ti. O que era isso? Esse era um ensinamento e uma ordem. Vocês têm que, ainda que enfrentar os inimigos, mas quando vocês saírem lá para enfrentar os inimigos, vocês têm que ter uma convicção dentro de vocês, de que Deus é quem vai adiante de vocês. Então, uma coisa é o cristão viver, né, com essa convicção: pô, Deus é que vai adiante de mim, é Ele que vai na minha frente. Você vai viver de uma maneira. Outra coisa é viver com o pensamento: Deus está atrás de mim, e eu é que tenho que ir na frente, ou eu que tenho que resolver, eu que tenho que transformar, eu que tenho que destruir os inimigos, eu que tenho que fazer, vai se dar mal.
vai se dar mal. Porque não vai conseguir viver em paz, não vai conseguir ter força. A tendência é adoecer, inclusive, porque está carregando dentro de si aquela ideia de que você é que vai resolver, você é que vai destruir os inimigos, você é que vai transformar tudo, você é que vai consertar tudo, você é que vai colocar tudo nos devidos lugares. E não foi isso que Deus falou com ele. Deus não dava a eles, embora houvesse no exército homens que treinavam, homens especialistas em flecha, em arco, em espada, não sei o que, havia tudo isso. Mas Deus não ficava dizendo: vocês têm que treinar mais, hein? Vocês têm que treinar mais, ó. O pessoal aí da espada tem que treinar mais, tem que, ó, vocês têm que correr mais atrás, porque ó, não era essa a instrução. A instrução é que Deus é quem iria adiante deles, iria destruir os inimigos deles, iria lutar as batalhas deles. Pronto. Isso tinha que ser vivido todos os dias. E não mudou. Então existem cristãos que eles, o que está relacionado à vida natural, ao aspecto natural da vida, eles fazem muito bem. Eles têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar, eles trabalham. O que eles têm que fazer, eles fazem muito bem. E fazem muito bem o espiritual. Eles se empenham. São pessoas de oração, são pessoas voltadas para Deus, são pessoas que procuram se santificar, são pessoas de fé, são pessoas que congregam, são pessoas que são fiéis a Deus, são pessoas que têm um temor para com Deus, elas vivem uma vida correta diante de Deus e elas vivem com essa fé. Elas fazem o que têm que fazer espiritualmente, mas elas vivem dentro dessa convicção: é Deus quem está adiante de mim, é Deus quem vai adiante de mim. Quando elas se veem numa situação impossível, elas fazem o que cabe a elas fazer. Eu vou orar, Deus agindo, isso aí transforma. É assim que elas vivem. Quando elas estão em busca de algo considerado impossível, elas dizem: não, eu vou orar, e Deus agindo, isso aí vai se tornar possível. Quando elas se vêem diante de situações adversas, elas dizem: não, essa situação para mim é difícil, é grave, mas Deus colocando a mão aí, tudo se transforma, porque elas têm dentro de si esta convicção de que Deus é quem vai adiante delas para destruir os seus inimigos e batalhar as suas batalhas. Isso é uma coisa. Tem cristãos que às vezes o que tem a ver com o aspecto natural da vida, eles às vezes fazem até muito bem, mas às vezes o espiritual eles não fazem muito bem. E existem aqueles que estão, às vezes são sinceros, mas eles não estão dentro dessa convicção, vivendo com essa convicção. Eles, na hora que estão no culto, parece que se sentem mais fortes, mais seguros, mais amparados. Parece que Deus chegou perto deles. Quando acaba o culto, é como se eles dissessem assim: não, Deus, vai lá para trás de novo. Vai lá para trás de novo. E eu vou na frente novamente. Mal chegaram em casa, eles já estão carregando um fardo violento nas costas. Mal chegou em casa, eles já estão: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu... Então eles são aquelas pessoas que Deus está lá atrás. Eu aqui tenho que ir na frente mesmo para derrubar os meus inimigos e as minhas batalhas. Vai viver assim, vai aguentar isso aí um tempo. Vai chegar uma hora que daqui a pouco está no chão, está no pó. Daqui a pouco está desesperado, daqui a pouco está cheio de medo, daqui a pouco está numa depressão danada, daqui a pouco está num desânimo danado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
É engraçado. Por quê? Porque não está tendo sabedoria. Porque não está compreendendo que existem situações que não cabe a nós resolver. Não está dentro da nossa capacidade. Não está dentro das nossas condições. Porque nós não podemos resolver, nós não podemos. Não vai. Você às vezes vê pessoas, por exemplo, que às vezes conhecem a palavra de Deus, ou pessoas que não conhecem a palavra de Deus. A pessoa às vezes está indo para o fundo do poço. A pessoa está às vezes se destruindo. Você pode até chegar e aconselhar. Você gostaria muito de ver aquela pessoa diferente, vivendo uma vida diferente, tomando outro caminho, seguindo outra direção. Você quer, você gostaria. Você pode orar pela pessoa. Você pode até dar um conselho para a pessoa, não quer dizer que ela vai aceitar. Mas você tem condições de entrar dentro da pessoa e mudar a pessoa? Você tem condições? Tem alguém aí que, bispo, eu tenho condição. Pô, então me avisa. Avisa. Você tem condições de entrar dentro do coração do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, você tem condições? Eu vou entrar dentro dessa pessoa e vou transformar ela. Você pode? Não, não pode. Você não tem condições. O que você vai fazer? Você vai viver como se você tivesse que ir na frente da batalha para destruir para transformar aquela situação. Não vai, não acontece. Não acontece. Não vai acontecer. Então, deixa eu ler aqui, por favor, o versículo 3. O Senhor teu Deus, não é você, não é o pastor. O pastor tem uma função, mas o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, quem estava na responsabilidade de destruir as nações era quem? Deus. Deus é quem iria destruir as nações. O povo tinha que ter essa consciência. Há um versículo, Salmo 78, se eu não me engano, tem vários, mas 78 é um deles. Não foi, disse o salmista, não foi por nossa espada ou por nossa força que conquistamos a terra, mas pelo poder de Deus. Quer dizer, a coisa aconteceu, mas não foi por causa da força deles, nem do braço, nem da espada deles. Mas eles tiveram que puxar a espada, mas não foi por causa da espada deles. Foi por Deus, poder de Deus, que deu a eles a vitória. Eles entraram na terra, não foi pela força da espada, mas pelo poder de Deus. Então, você tem que ter sabedoria, divida as coisas na vida, divida. O que cabe a você fazer que tem a ver com o aspecto natural da vida. Natural. O incrédulo você tem, é o natural da vida. Eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar do meu casamento, cuidar da minha esposa, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. O que é natural? Faça da melhor maneira possível. Melhor maneira possível, porque isso é bíblico. Não faça de qualquer jeito, faça da melhor maneira possível. Como Deus determina. Muito bem. O que tem a ver com o aspecto espiritual? Essas coisas aqui tem a ver com o aspecto espiritual. Faça da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. É para orar. Não vou orar amarrado, obrigado. Não vou orar, eu vou de todo o coração.
Está servindo a Deus, sirva de todo o coração. É para agradecer, eu vou agradecer de coração. É para congregar, não vou congregar amarrado. Hoje está frio, mas tem que ir assim mesmo, né? Então não venha, assim não funciona. Não, hoje está muito frio, eu tenho que ir, eu vou lá porque não fui domingo, então não fui, não sei, se eu não for hoje, né? Você está fazendo o pior para Deus. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Se você tem vindo aqui, você tem feito o pior para Deus, é porque você quer. Porque você não é ensinado a fazer o pior. E você nem tem um líder, um pastor que está aqui fazendo o pior. O pastor chega aqui 9h10 para fazer o culto. Chega aqui amarrado, empurrado, a cara dele toda amarrotada. Não tem isso. Nós. Primeiro, porque eu estou fazendo para Deus. Eu faço para Deus, acima de tudo. Se você está fazendo pior, aí é responsabilidade sua. Não, então eu vou fazer o melhor. Está fazendo o melhor? Estou fazendo o melhor. O que cabe a mim fazer, espiritualmente falando, eu estou fazendo melhor. Estou fazendo melhor. Então, siga, se não está seguindo essa orientação. Não temas, não vos atemorizeis, porque o Senhor é quem vai adiante de ti para destruir essas nações. Então, peraí, vamos fazer a nossa parte e confiar que Deus vai à nossa frente para fazer a parte que cabe a Ele fazer, que eu não posso fazer. Isso é tirar um peso das costas, isso é tirar um peso dos ombros. Depois ele disse, versículo 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Não tema as suas lutas, os seus problemas, os seus inimigos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, tá certo? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, não temer, não se atemorizar, ser forte, ser corajoso e crer que Deus é quem iria diante deles. Era uma ordem para que todos eles seguissem, e nós temos que fazer a mesma coisa e seguir a mesma ordem que Deus nos deu. Amém? Rapidamente, Êxodo 23, para a gente poder orar. Só vou ler aqui, é só você voltar aí alguns livros. Êxodo é o segundo livro depois de Gênesis. Êxodo 23. Apenas alguns versículos para mostrar que aquela orientação não foi uma coisa num dia específico. Aquilo era para ser vivido todos os dias. Êxodo 23, porque o meu anjo, o anjo com letra maiúscula é um símbolo de Jesus, não é o próprio Deus. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, cananeus, heveus e os jebuseus, e eu os... Então quem destruía? Deus levava o povo diante dos inimigos, mas quem destruía os inimigos? É Deus. Então tem situações na vida que quem vai resolver? Quem? Tem situações na vida que quem vai transformar? Tem situações na vida, objetivos na vida que quem vai tornar possível? Deus. Então é preciso viver com essa convicção. É Ele quem vai
adiante de ti. É Deus quem vai fazer. Amém? Rapidamente, Deuteronômio. Agora você passa alguns livros, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Deuteronômio 1, 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo quanto fez, segundo tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, tá certo? Aí ele lembrou lá do Egito. Aquele povo no Egito era escravo. Quem tirou aquele povo de lá? Deus. Eles não saíram de lá porque eles foram fortes, tiveram força, sabedoria, uma estratégia. Não. Foi Deus que agiu e os tirou de lá. Então, esse mesmo Deus que tirou vocês de lá, Ele vai diante de vocês. Então, convicção. Romanos 8, 31. Tão conhecido, mas que às vezes o cristão esquece. E aqui não se fala de conquista de terra, se fala de coisas muito maiores do que isso. Que diremos, pois, Romanos 8, Romanos é lá no Novo Testamento, depois do livro de Atos. Que diremos, pois, Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Então é muito importante que se viva isso. Então nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Se você tem, principalmente você, né, que tem feito o melhor também no aspecto espiritual, não esqueça disso. Não temas, não atemorize o seu coração, seja forte e corajoso. Lembre-se, é Deus quem vai adiante de mim, é Deus quem vai adiante de nós, é Ele que vai destruir os inimigos, é Ele quem vai mudar aquilo que você não pode mudar com as suas mãos, é Ele que vai tornar possível o que você não pode tornar possível, é Ele que vai transformar aquilo que você não pode transformar. É Deus e não você. Tá certo? Tá certo? Vamos falar com Deus, vamos buscar a sua presença. Levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda, se tua vida anda por um abismo sem fim, se os teus olhos choram, se os teus olhos choram e não queres este fim, levante a cabeça, levante a cabeça, não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a
nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra diz que não devemos temer, nem nos atemorizarmos, porque o Senhor é quem vai adiante de nós para destruir os nossos inimigos, para guerrear as nossas guerras, para nos dar a vitória. Embora não enfrentamos uma guerra física contra carne e sangue, temos os nossos inimigos espirituais. Embora não buscamos uma terra literalmente falando, buscamos a pátria celestial acima de tudo. E temos lutas, aflições, adversidades que o mundo apresenta. Mas o Teu Espírito nos fez ouvir que devemos crer, que devemos confiar que o Senhor é quem vai diante de nós. Não somos nós, pela nossa força e braço, pela nossa capacidade e inteligência, que sairemos transformando tudo que está na nossa frente, que conseguiremos resolver todos os problemas que surgem, que iremos controlar situações e circunstâncias. O Senhor é quem é Deus. O Senhor é que é Deus. Não somos deuses. Assim como Israel ouviu que não deveria temer nem se atemorizar, mas deveriam crer e confiar que o Senhor é quem iria diante deles. Assim também devemos obedecer e viver. Por isso eu oro, Senhor, por aqueles que não têm vivido dentro da obediência a esta ordem. Existem aqueles que têm temido as lutas. Existem aqueles que têm se atemorizado diante das lutas. Existem aqueles que estão vivendo como se eles é quem tivessem que ir adiante e o Senhor atrás, como se eles é quem tivesse a capacidade para transformar tudo, resolver tudo, mudar tudo. E os que vivem assim estão te desobedecendo a tua palavra, e certamente vivendo sem paz, porque não estão sendo capazes de crer e confiar que o Senhor é quem vai adiante deles. Abençoe o teu povo, Senhor, e dê ao teu povo o entendimento e a compreensão de que precisamos viver dentro da obediência à tua palavra, e precisamos crer e confiar que o Senhor é quem vai adiante de nós. Não somos nós
que sairemos destruindo todos os inimigos, vencendo e resolvendo todas as batalhas e transformando tudo que precisa ser transformado. Ensina-os que é preciso fazer o melhor para o Senhor, que é preciso semear, que é preciso lutar espiritualmente, mas lutar espiritualmente crendo e confiando que o Senhor é quem dará a vitória, que o Senhor é quem pode fazer aquilo que as nossas mãos não podem fazer, que o Senhor é quem pode transformar aquilo que as nossas mãos não podem transformar, que o Senhor é quem pode tornar possível aquilo que nós não podemos tornar possível. Faça a sua oração a Deus, peça o Espírito Santo para lhe dar compreensão espiritual de tudo que você ouviu. E se você estava lutando com as suas forças, confiando sobretudo na sua força, no seu braço, na sua capacidade, ao invés de estar crendo e confiando que Deus é quem dará a vitória, é quem vai pelejar as nossas pelejas, peça o Espírito Santo para lhe ajudar, a fim de que você viva dentro desta fé, confiança e obediência para com Deus. Agradeça a Deus, glorifique a Deus. Ele disse: Ele não vos deixará e nunca desamparará. Sejam fortes, sejam corajosos, porque o Senhor é quem vai convosco. Aleluia. Nós te glorificamos, porque não estamos sozinhos, porque enquanto permanecermos com o Senhor permanecerá conosco. Se permanecermos em Ti por todos os dias da nossa vida, o Senhor estará conosco para sempre. O Senhor nunca desampara aqueles que estão contigo. Nós te glorificamos, porque independentemente das circunstâncias, o Senhor é Deus. Independentemente de lugar, das lutas, das batalhas, das circunstâncias que estejam diante de nós, dos inimigos que possam surgir, o Senhor é quem vai adiante de nós para pelejar as nossas pelejas, para guerrear as nossas guerras. Não estamos sozinhos. O diabo e todos os seus demônios sabem que o Senhor é com aqueles que estão com Ele, que o Senhor não desampara nem abandona aqueles que estão voltados para Ti. Não há motivos para temer, nem se atemorizar, porque o Senhor é quem vai adiante de nós para pelejar as nossas pelejas. Nós te glorificamos, Senhor. Nós engrandecemos, Senhor, o Teu nome, porque o Senhor é fiel. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há, Senhor, nada, nem morte, nem vida, principados, potestades, nada, absolutamente nada, é capaz de nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Sim, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que é invencível em todas as batalhas. O Senhor nunca perdeu e nunca perderá uma batalha.
Então não há motivos para aqueles que estão voltados para ti viver atemorizados ou tentando ir à frente, imaginando que poderão destruir todos os inimigos que estão diante deles. Ó, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus, é grande, é poderoso. É o Senhor quem nos dá a vitória. É o Senhor quem abate os nossos inimigos. É o Senhor quem transforma aquilo que as nossas mãos não podem transformar. É o Senhor quem realiza aquilo que nós não podemos realizar. É o Senhor quem traz à existência aquilo que não podemos trazer. É o Senhor quem realiza aquilo que nós não podemos realizar. Glorificado seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso Deus. Erga as mãos aos céus, adore a Deus de coração, com as suas palavras, com sinceridade e fé. Ele é quem vai adiante de nós. Aleluia. Ele é quem vai conosco. Ele é quem destrói os nossos inimigos. Ele é quem nos dá a vitória. Ele é quem nos dá vida. Ele é quem nos amou de tal modo que deu o seu único filho. E o seu filho venceu a morte, o diabo, venceu o mundo, o pecado, e nos tornou mais que vencedores. Sim, o Senhor nos fez mais que vencedores por meio de Jesus, por meio do teu filho. O Senhor é quem nos justifica. O Senhor é quem nos salva, nos livra e nos abençoa. Toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus, que é grande, que é Senhor, que nos ajuda, que nos dá a vitória. Grande, aleluia. é o Senhor E muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. que nos ajuda contra o nosso inimigo. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Põe as mãos no seu coração, agradeça a Deus e coloque-se numa posição de obediência, de submissão, reconhecendo que Ele é quem vai adiante de nós.
Não queira, se você estava confiando na sua força, no seu braço, vivendo como se você é que tivesse que ir adiante, não queira mais viver desta forma. Fale com Ele. Diga a Ele que você deseja crer e confiar, que Ele é quem vai e quem tem que ir adiante de nós. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele criou todas as coisas. Ele é soberano. Ele é tão grande que Ele precisa inclinar-se para ver o que se passa na terra e nos céus. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem pode abençoar, é Ele quem pode transformar. Ó Espírito Santo, abençoe, que haja no coração reconhecimento, fé, confiança, submissão, para que se viva dentro da obediência à sua palavra, e o teu nome seja, Senhor, glorificado. Agradeça a Deus todo o coração e receba a sua presença. Receba a presença de Deus, que produz em nós esta segurança, esta garantia de que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Ele é quem vai adiante de nós. Nós te agradecemos de todo o coração. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém? Amém.